Boa noite, bem-vindos a mais uma live literária, live do dia 20 de janeiro. Enquanto vocês vão entrando, eu vou escrever aqui nos comentários, espera aí, sempre acontece isso, o título da live para não ter dúvida. Vou cumprimentando o grande Tiago, que honra minha você por aqui. Espera aí, deixa eu... Erelandra de C.S. Lewis. Grande, meu caro amigo Tiago, que alegria. Nossa Senhora, que honra. Live marcada por figuras ilustres. Boa noite Mila, boa noite Elise, boa noite todo mundo que está entrando, Isadora, minha cara. Olá Miguel, que alegria você por aqui também. Grande, nossa, quanta gente, beleza. Espera aí, deixa eu fixar, esqueci de fixar o comentário. Pronto, agora fixadíssimo. Muito bem, já fixou já, Isadora, obrigado. Tudo bem, pessoal? Nós vamos dar sequência. Ei, Tia Beth, que alegria você também por aqui. Nossa. Muito bem, vamos lá. Bem-vindos a todos mais uma vez. Nós hoje vamos falar sobre esse livro do C.S. Lewis, Perelandra, que é a sequência, na verdade, daquela live que eu fiz no Planeta Silencioso. Agora não me lembro mais o título perfeito, exato, Além do Planeta Silencioso, que foi que eu fiz, já vai fazer um tempo, acho que foi no final do ano passado, e hoje eu dou sequência para, como eu tinha prometido para vocês, encerrar a trilogia cósmica do Lewis. Esse livro se presta a um montão muito grande de temas, tá? Eu escolhi dois temas que eu acho que são centrais na obra. Não são, né, em absoluto o mote do texto, com certeza, mas me permite aí trazer à tona alguns comentários interessantes para que a gente possa ir sempre levando a termo o objetivo dessas lives literárias. Lembro a vocês, para aqueles que estão chegando agora, que estão aqui pela primeira vez, as lives literárias têm um duplo objetivo. O primeiro, e talvez o mais importante para mim, é justamente ajudar ao que eu chamo de atualização cultural dos psicólogos já formados, como também dos estudantes de psicologia. A ideia é justamente oferecer para quem trabalha aí na área de atendimento em saúde mental, oferecer alguns elementos de formação do imaginário, tá? Uma formação, né? Formar um imaginário capaz de entender um pouco melhor a natureza humana, formar um imaginário capaz de entender os sofrimentos que a pessoa humana, pelos quais a pessoa humana passa. E também o segundo objetivo é para aqueles que não são psicólogos, não são estudantes de psicologia, evidentemente também tem a mesma função, a função de aprender a nomear um pouco melhor e com mais clareza os movimentos que se passam na alma. E, enfim, toda boa literatura é sempre muito bem-vinda nesse processo de atualização cultural e de formação do imaginário. E essa trilogia me é muito cara, porque ela traz aí um conjunto enorme no meio entre os seus 3 livros, traz um conjunto bastante grande de temas que podem ser amplamente explorados aí por nós psicólogos e por vocês que não são psicólogos e que estão aqui como intrometidos, aprendendo um pouquinho o gosto da leitura, tá bom? Eu não vou me estender como eu me estendi lá da primeira vez, na apresentação do contexto. Eu vou lembrar alguns elementos só para vocês, em seguida eu já passo a leitura de alguns trechos. Hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, eu queria apresentar para vocês os capítulos, tá? Os 17 capítulos, eu vou ser bem breve, eu juro para vocês que na apresentação eu vou me ater apenas aos 2 temas que eu escolhi aqui, que eu pincei no meio da obra como temas interessantes de trabalho, tá? Depois eu faço uma rápida apresentação dos capítulos aqui, só para vocês também terem uma ideia do pano de fundo. Vi que mais gente chegou aí. Pedro, boa noite aí a todos que já chegaram e que eu não tive a oportunidade de cumprimentar. Vamos lá, pessoal. Bom, a trilogia cósmica é uma obra de ficção científica do Lewis.
ela tem, né, o Lewis ele é um grande apologeta, tá? Então é um homem que se valeu da sua qualidade literária para produzir textos da mais variada gama de estilos, desde textos literários até textos, né, mais filosóficos, mais de análise propriamente dita, e que sempre tinham uma mesma preocupação, digamos assim, tá? Que é a preocupação um pouco de tratar, né, quer dizer, da história do cristianismo, digamos assim, de apresentar o cristianismo. Por isso ele é um apologeta, né? Ele faz uma apologia do cristianismo em linhas gerais. Assim como as Crônicas de Nárnia, que é voltada para um público mais infanto-juvenil, tá? A trilogia cósmica trata de um tema muito semelhante àquele que é enfrentado nas Crônicas de Nárnia. Aqui, porém, para um público adulto, um público talvez mais interessado aí na ficção científica. Tá? Terminei o cigarro, vamos dar sequência. Bem, como é uma obra de ficção científica, lá na primeira live, depois, no momento oportuno, eu vou liberar para vocês esse material que eu tenho guardado e em breve vai se tornar aí alguma coisa interessante para todo mundo poder degustar um pouco melhor o trabalho que eu venho fazendo aí já há bastante tempo nas lives literárias. Mas, em linhas gerais, a trilogia cósmica parte do pressuposto, né, de que o universo ele é ordenado, tá? E uma ordenação que foi estabelecida por Deus. Tá? Na trilogia, o Lewis usa, né, uma terminologia muito própria. Tá? Ele era um grande amigo de Tolkien, então ele também, né, de alguma maneira, ele inventou, né, uma língua, tal como a gente encontra, por exemplo, né, no Senhor dos Anéis. Ele inventou uma língua e levou aí essa proposta, né? Não levou tão longe quanto Tolkien o levou, mas também, né, fez um trabalho. O próprio personagem principal da obra, que é o Hanson, é um personagem que ele bom, há controvérsias, né? Mas dizem que é um personagem que é baseado, né, no Tolkien. Né? Tal como o Tolkien, o Hanson era um professor de filologia, um professor inglês de filologia. Então, né, daqui a gente já tem um cenário mais ou menos claro. A história se passa mais ou menos da seguinte forma. O Hanson, lá na primeira obra, ele empreende uma viagem para o planeta Marte. Tá? Na trilogia, os planetas do Sistema Solar eles têm nomes diferentes. O próprio Sistema Solar tem um nome diferente, que é um nome baseado numa língua que foi inventada, né, para essa obra, que é o Hlab Eribol F. Kordi, que seria, na verdade, o solar antigo, traduzido para o vernáculo. No solar antigo, né, desde que o universo foi criado também o que ficou conhecido como Campo de Arbol. Tá? Arbol é o Sol, tá? E Campo de Arbol é justamente o Sistema Solar. Cada planeta do Sistema Solar tem um nome diferente daquele que a gente conhece, e aí existe uma razão de ser, inclusive, para a mudança de nome que nós, no planeta Terra, damos aos planetas do Sistema Solar. O planeta Mercúrio se chama Viritribia, Vênus se chama Perelandra. Então daqui a gente já consegue imaginar o que vai ser o objeto de análise dessa obra. Tulcandra e Sulva são o planeta Terra e a Lua. Malacandra é Marte, que foi onde se passou a aventura da primeira obra. Depois vem Glumdandra, que é o planeta Júpiter. E finalmente Lurga, que é o planeta Saturno. Tá? Então, estes 7 planetas, né, contando com o Sol, são, né, os planetas aí do Campo de Arbol, tal como o Lewis o descreve. No planeta Terra houve uma coisa, né, e Tulcandra significa justamente o planeta silencioso. O planeta Terra ele passou por um evento extraordinário logo depois da criação do universo, que foi justamente o fato de que, vou fazer um parênteses aqui rápido só para localizar vocês, cada planeta desses tem um chamado Oyarsa. Os Oyarsas são como se fossem anjos, tá?
que são, na verdade, o espírito do planeta. Tá? Cada um desses planetas tem o seu Oyarsa. O Oyarsa de Tulcandra, no início dos tempos, ele decaiu. E com isto, a missão do planeta, cada planeta tem uma missão específica, a missão do planeta se desvirtuou. E o planeta, por isso, perdeu, né, a voz. Coincide, para quem conhece um pouquinho a história da salvação, coincide com o evento justamente que é narrado no Antigo Testamento como sendo a Torre de Babel. Tá? Então é mais ou menos a mesma história, né, que tem em jogo aqui. Uma das consequências da queda do Oyarsa de Tulcandra foi justamente o fato de que o planeta Terra passou a ficar silencioso. Então nenhum dos Rnal, Rnal são seres dotados de razão, de racionalidade, que cada planeta possui Rnaus, possui também animais e possui plantas. Tá? Os Rnal de Tulcandra perderam a capacidade de falar o Hlab Eribol F-Kordi, que é o solar antigo. E com isso o Tulcandra ficou silencioso no meio de campo de Arbel. Mas, né, o evento mais extraordinário de todos havido no planeta Tulcandra foi justamente o fato de que o Maleldil, que é o filho do né, se encarnou no planeta Tulcandra, justamente para ajudar o planeta Tulcandra a retomar a sua missão. Tá? Então, em linhas gerais, esse é o pano de fundo que está em jogo, e Hanson entra na história lá no primeiro volume, chamado, né, pelo Maleldil. Ele não sabe que ele foi chamado pelo Maleldil para ajudar a resolver um problema que estava acontecendo em Malacandra. Tá? E ele então empreende uma viagem aí a custa aí de um engano, né, de uma enganação, na verdade, né? Um outro personagem chamado Weston sequestra o Hanson e o leva a Malacandra. O Weston estava interessado em dominar o planeta Malacandra. Tá? E o Weston é uma pessoa muito... uma pessoa muito ambiciosa, uma mentalidade muito cientificista, uma mentalidade muito utilitarista e que vai perpassar praticamente toda a história da trilogia. O Weston vai estar presente de alguma maneira. Tá? E nesta obra em especial, o Weston vai ocupar um papel muito significativo no enfrentamento aqui como um antagonista do Hanson. Bem, em linhas gerais é isto. Tá? A primeira obra termina justamente com o Hanson voltando para Tulcandra junto com o Weston e com um amigo do Weston, que é o Dick Devine, que vem os três voltam para Tulcandra, vivem as suas vidas normalmente e começa então, né, Perelandra começa com o narrador dessa história. O narrador dessa história é um amigo do Hanson que é chamado para o encontro com o Hanson, e neste encontro com o Hanson, este amigo do Hanson ouve toda a história e resolve contá-la para nós neste livro. Tá? Bem, isso aqui é o contexto geral. Nesta obra em especial a gente tem, né, dois personagens de Tulcandra, que são o Hanson e o Weston, e dois personagens fundamentais que aparecem de Perelandra, que são a Dama Verde e o Rei. Tá? Depois eu vou falar para vocês daqui um pouco mais detidamente sobre cada um deles no momento oportuno. Bem, quais são os dois temas que eu queria tratar com vocês aqui, que são temas muito, muito interessantes? Sem dúvida, Luan, a luta que acontece por 4 capítulos inteiros dessa obra é certamente uma das coisas mais impressionantes que eu já tive a oportunidade de ler. Então, quais são os dois temas que eu queria tratar com vocês aqui, que são temas que nos interessam como psicólogos e interessam a cada um de vocês aí de alguma maneira? O primeiro de todos os temas é o tema que aparece ao longo da obra em vários momentos distintos, que é o tema da vocação. Tá? O Hanson vai se dando conta de uma vocação. Aqui, né, para quem conhece um pouquinho da obra do Viktor Frankl, vai logo se dar conta de como, né, este tema não é um tema nem estranho, né, à logoterapia, e tampouco é um tema desimportante.
segundo o Frankl, a vocação é uma das 3 formas com a qual a pessoa pode se inserir no mundo adequadamente. É uma das 3 maneiras com as quais, né? É uma das 3 maneiras com a qual a pessoa pode se colocar no mundo e fazer uma experiência de utilidade. As outras 2 são a profissão e a missão, né? Numa sequência, digamos assim, quase de aprofundamento, de importância, né? A profissão vem em primeiro lugar, a vocação em segundo lugar e a missão em terceiro lugar. Tá? A forma como o Lewis enfrenta o tema da vocação nesta obra já tem quase um caráter de missão, tá? Que o Hanson assume para si. O outro tema que eu queria tratar com vocês aqui, e que é um tema que é muito presente também, é o tema do enfrentamento do mal. Tá? Um enfrentamento muito objetivo do mal. Vocês vão ver aqui como esse tema aparece, mas que eu queria também trazer, né, para cada um de vocês aqui o debate na perspectiva também de como cada um de nós, né, deve, né, enfrentar o mal em si mesmo. Ou, em outras palavras, deve se preocupar, né, se ocupar profundamente com o próprio amadurecimento. Né? Não que a pessoa madura esteja, né, livre do mal, mas a pessoa madura é aquela justamente que dá conta dos seus limites e dando-se conta dos próprios limites, faz um esforço no sentido, né, justamente de vencer em si mesmo estes desvios, né, que são tão presentes e que todo mundo que está aqui conhece muito bem os próprios. Bom, definidos os 2 temas que eu queria explorar na obra com vocês, vou traçar para vocês aqui algumas passagens, vou apresentando os capítulos muito rapidamente e vou me deter, né, em 3 passagens, não vou me deter em muitas não, em 3 passagens, uma delas um pouco mais longa, mas que é absolutamente imprescindível, e assim vocês têm um pouco uma noção, né, mais completa da obra. O primeiro capítulo é o capítulo justamente em que o narrador sai ao encontro do Hanson. Tá? Então é um capítulo interessante porque aparece uma discussão, um debate sobre o que é, né, o cientificismo, né, como o cientificismo tira da gente a capacidade de olhar a vida numa perspectiva sobrenatural. Ou, para usar uma expressão da Adélia Prado, né, como o cientificismo faz a gente ver pedra, né, onde há pedra só. Né? E enquanto que uma perspectiva mais aberta, uma perspectiva mais humana, uma perspectiva mais de pessoa propriamente dita, mais interessada no real, normalmente, né, quando vê pedra, vê algo mais do que pedra. Não quero me ater aqui, né, só para vocês terem um pouquinho o gostinho do que está sendo discutido nesse primeiro capítulo, vale depois muito a pena a leitura. Na chegada do segundo capítulo, acontece o encontro efetivo entre o Hanson e o narrador, porque até este momento, né, acontece uma coisa muito interessante, vou só anunciar para vocês terem uma ideia. Neste primeiro capítulo, esse narrador amigo do Hanson chega à casa do Hanson, mas o Hanson não está lá, ele entra e fica na espera do Hanson. E no momento, enquanto ele estava lá esperando, ele tem um encontro com um Eudil. Tá? Os Eudil, né, os Eudila, na verdade, né, porque o plural de Eudil é Eudila, os Eudila são anjos. Né? Os Oyarsa são Eudila. Tá? Na verdade, os Oyeresu, que é o plural de Oyarsa, em Hlebe Eribol Efkordi, são, na verdade, né, são anjos, mas são anjos especiais, são anjos que têm uma missão especial, a missão de cuidar do destino de um planeta. Tá? E em todos os planetas há Eldila, tá? Que são seres sobrenaturais que cuidam, né, da dinâmica dos Rinaudos, tá? E neste primeiro capítulo, o narrador, ele tem um encontro com o Eudila, e toda a discussão sobre justamente o cientificismo e a perda do sentido do sobrenatural ganha, né, um corpo mais interessante de compreensão justamente por causa deste encontro. No capítulo 2 é quando finalmente o narrador encontra com o Hanson, e aí tem toda uma história que acontece aqui, e aí pela primeira vez aparece o tema da vocação. É um trechinho muito pequenininho que eu queria ler para vocês rápido, assim, já avanço para o próximo capítulo, que é muito interessante, que ele diz o seguinte, olha, é uma fala, né, do Hanson, no diálogo entre ele e o narrador, em que o Hanson diz para ele assim,
Não imagine que fui escolhido para ir a Perelandra por ser uma pessoa especial. Nunca se consegue entender, ou pelo menos não por muito tempo, por que motivo qualquer um foi escolhido para qualquer tarefa. E quando se entende, costuma ser por uma razão que não deixa espaço algum para a vaidade. De certo, nunca é por aquilo que o próprio homem teria considerado serem suas principais qualificações. De fato, a ideia de vocação tem muito, tal como a ideia de vocação, na verdade, eu diria até mais, a ideia de missão, tal como o Frankl o define, tem mesmo justamente essa ideia, né? Quer dizer, não interessa as suas qualificações, interessa o dizer sim a uma demanda, ou dizer sim a uma expectativa, dizer sim a uma necessidade de alguma coisa que é mais do que eu mesmo, que é mais do que um grupo pequeno do qual eu faço parte, né? Normalmente, tal como o Frankl entende missão, a missão ela tem um caráter mesmo de impacto universal, né? Uma pessoa que realiza, né, que abraça a própria missão, abraça em nome de toda a humanidade. Tá? Então, aqui só para vocês terem um pouco a ideia do que está em jogo por aí. Depois, no capítulo 3, vou falar mais rapidamente, o Hanson, então, começa o relato da sua ida para Perelandra. Tá? Então, na verdade, o livro começa já com o Hanson retornando de Perelandra. Tá? O que acontece do capítulo 3 em diante, né, é todo o relato do Hanson no retorno seu de Perelandra. Ele volta de Perelandra muito machucado, muito ferido, né, e isso aqui vai ser compreendido a partir do relato que o Hanson faz. Tá? E neste relato inicial, né, o Hanson já fala da sua chegada em Perelandra, uma chegada que o espanta muito, porque ele tinha uma imagem do que ele havia encontrado em Malacandra, e ele se espanta, né, com Perelandra, que era um cenário muito distinto. E uma diferença que vai ganhando um corpo cada vez mais interessante para o Hanson, a começar pelo fato de que em Perelandra, ao que tudo indicava, não havia terra firme. Era um planeta praticamente todo ele dominado por água, né? Ou sei lá que líquido que era aquele. E no meio desse mar imenso que é o planeta Perelandra, havia, né, grandes massas enormes, né, continentais, massas flutuantes, né, de algas. E nessas massas flutuantes de algas se desenvolvia, né, toda uma ecologia, né? Você tinha plantas, tinha animais, né? Tinha toda enfim, tinha uma característica natural muito própria. Tá? E aí acontece uma coisa muito interessante, porque o Hanson, com fome, ele encontra um fruto, né, numa árvore e resolve, né, se arriscar a comer este fruto. E descobre que esse fruto é absolutamente delicioso, né, e impressionantemente capaz de satisfazê-lo. E então, né, nessa experiência que ele faz de comer essa cabaça, né, esse é um fruto redondo, né, ele experimenta uma coisa estranha, que para ele, pela primeira vez, né, aparece com muita evidência, né, na sua própria experiência. E aqui aparece já, né, uma questão interessante, já acerca do segundo tema que eu queria, né, abordar nessa live, que é justamente uma impressão que o Hanson começa a nutrir em si mesmo, de que em Perelandra há uma inocência, né, que parece que flutua no ar, né? Quer dizer, parece que o ar é inocente, né? As cores são distintas, de uma pureza muito fora do comum, os frutos são de uma satisfação muito impressionante, né? E há uma inocência em todo lugar, né? Quer dizer, ele não vê maldade nos olhos dos animais, quer dizer, ele não vê maldade em espaço algum, né? Quer dizer, ele não vê nada que se pareça com o mal. Há uma inocência, né, no ar, que paira no ar. E aí no capítulo 4 aparece pela primeira vez o seu enfrentamento de um aspecto do mal. E aí eu leio um trechinho, também curto, tá? Para vocês terem uma ideia disso aqui,
E como é interessante para que cada um de nós, né, comece a perceber um aspecto daquilo que eu gostaria de valorizar em termos de formação de imaginário. A gente não vai ter ideia, efetivamente, daquilo que em nós declina, daquilo que em nós nos leva para baixo, a não ser na medida em que a gente experimenta, em alguma medida, né, que a gente se impacta com alguma coisa que é extremamente o oposto da nossa decadência, né? Quer dizer, a não ser que a gente, e eu não falo aqui necessariamente de um tipo de pureza, porque efetivamente nos nossos contatos, nas nossas relações, quer dizer, a gente dificilmente vai, né, esbarrar com uma pureza como esta, né? Mas é preciso que a gente, para que a gente se dê conta do limite da imaturidade, é preciso que a gente se depare com a maturidade, que a gente se depare com o bem, um bem encarnado em alguma pessoa, a verdade encarnada em alguma pessoa, uma verdade que se faz promessa e promessa cumprida em alguma pessoa. Cada vez que a gente topa com uma coisa como essa, se evidencia em nós o nosso próprio limite. E esse limite ele é importante de ser reconhecido. É importante que a gente descubra em nós cada vez mais a crise, o mal-estar. É importante que a gente descubra cada vez mais em nós mesmos o difícil que é viver na imaturidade. Toda vez que a gente se depara com a imaturidade, ao invés da gente abafar a imaturidade, ao invés da gente querer que a imaturidade adormeça de alguma forma, olhemos para a imaturidade e percebamos que a imaturidade ela nada mais é do que um sinal que nos indica algo muito mais interessante, o incômodo com a imaturidade, que nasce sobretudo do vislumbre de um homem, de uma pessoa madura, de uma mulher madura, faz com que a gente, em alguma medida, deseje aquela, né, usar agora o termo que está presente aqui, deseja aquela inocência. Vejam esse trecho que interessante. Olhando para um belo grupo de bolhas, né, era como ele chamava essas cabaças das quais ele se alimentou, que pendiam acima de sua cabeça, ocorreu-lhe como seria fácil erguer-se e mergulhar através de todas elas para sentir de uma vez aquele revigoramento mágico 10 vezes maior. Mas ele foi refreado por uma sensação semelhante àquela que o impedira, no entardecer do dia anterior, de provar uma segunda cabaça. Ele não gostava de gente que pedia bis de uma área favorita em uma ópera. Isso simplesmente estraga o efeito, costumava comentar. Mas agora, aquilo que lhe parecia um princípio de aplicação muito mais ampla e de importância maior. Essa tentação de repetir as coisas, como se a vida fosse um filme que pudesse ser desenrolado mais de uma vez, ou mesmo que pudesse retroceder, será que essa não era possivelmente a raiz de todo o mal? É isso aqui, né? É a experiência que a gente precisa começar a fazer. De repente a gente se incomodar com uma dinâmica que parece levar a gente para baixo, né? Aqui ele está falando especificamente de uma coisa que a gente pode dar um nome claríssimo. Está falando de gula, né? Quantas vezes a gente já está satisfeito, né? Mas dizer, deixa eu comer mais um pouquinho, né? Deixa eu me dedicar mais sobre isso aqui. O que é a gula? A gula é a perda do senso de proporções, né? A gula é, portanto, né, a perda justamente da capacidade de entender que o universo impõe limites para as coisas, impõe limites para a minha natureza. A minha vida, né, ela o tempo inteiro, a minha dinâmica me impõe limites o tempo inteiro. Se eu não estou atento a esses limites, se eu quero quebrar esses limites à custa, né, justamente de um trazer para si tudo, né, eu estou escorregando para dentro do mal, tá? Então, isso é o que está em jogo aqui, né? Não vou me alongar não, mas, né, para vocês terem ideia. Nesse capítulo 4, o Ransom encontra o primeiro Rinal de Perelandra, ou seja, o primeiro ser racional de Perelandra. E ele vislumbra esse ser numa ilha, né? Numa dessas ilhas flutuantes de Perelandra, numa outra ilha muito distante da ilha onde ele estava, ele vê, né, essa figura de pé. Era uma mulher nua, de pele verde, tá?
muito bonita, com as formas de uma mulher propriamente dita, e que de longe, né, olhou para o Hanson, que estava nu também, né, na viagem ele acabou perdendo a roupa, e ela olha para o Hanson e começa a rir, né, e acha engraçado aquilo que ela está vendo, né? E o Hanson fica com uma impressão muito ruim disso aqui, né? E aí segue, né, o livro até aqui no capítulo 5º, né? O Hanson, num determinado momento, vê de novo, né, a ilha se afastam, as ilhas estão sempre em movimento, a ilha se afastam, ele perde, né, a Dama Verde, que é como ele chama aquela mulher, ele perde ela de vista, e no 5º capítulo, num determinado momento, de novo, né, estas ilhas se aproximam, e ele resolve então, né, empreender uma aventura, ele resolve se lançar ao mar para nadar até a outra ilha para se encontrar com essa Dama Verde. Tá? Então o capítulo 5º é o capítulo no qual acontece o encontro entre os dois. E é um encontro muito surpreendente, porque a Dama Verde, ela, no diálogo com ele, se mostra uma pessoa de uma profunda inocência, mas não uma inocência infantil, né? Uma inocência de quem não conhece as coisas. E é muito bonito porque há uma frase que se repete quase que como um mote na boca da Dama Verde, que é a ideia de que ela na conversa com o Hanson, várias vezes ela fala: você me envelheceu, né? Você está me envelhecendo, né? É uma mulher que tem um espírito muito jovem e que vai aos poucos conhecendo as coisas a partir daquilo que o Hanson vai apresentando para ela. Tá? Então tem todo aí um diálogo muito, muito bacana entre os dois, tá? E nesse diálogo a Dama Verde apresenta, né, em linhas gerais, né, o que é Perelandra, né? E diz para Hanson que em Perelandra há apenas dois sinais, né? Ela e o rei, né? O rei é uma pessoa que ela nunca viu e que ela anseia ardentemente por encontrar, e que a vida dela se resume em buscar o rei, né? Mas ela anda pelo planeta em busca do rei, né? Do encontro com o rei. Tá? E aí tem uma passagem, é a primeira passagem mais longa, né? E depois tem só mais uma mais longa que eu vou ler para vocês, e aí eu encerro a live só com a apresentação dos demais capítulos, que é uma passagem na qual aparece justamente, né, a entrada em cena na vida da Dama Verde, né, dizer, de algo que parece ser a perda da inocência. E aí tem um diálogo maravilhoso, é um dos trechos mais longos que eu vou ler para vocês aqui, mas não se preocupem que não é uma coisa extensíssima não, mas que eu acho que vale muito a pena para vocês terem um contato aqui. É um dos textos mais longos, é o trecho mais longo que eu vou ler para vocês, mas que vale muito a pena mesmo, tá? Então vamos lá. Hanson então, né, começou a debater com a Dama Verde, diz assim: mas até mesmo você, quando me viu pela primeira vez, agora sei, estava imaginando e esperando que eu fosse o rei. Quando descobriu que eu não era, sua expressão mudou. Aquele acontecimento não foi desagradável? Você não desejou que ele fosse diferente? A dama disse: disse a dama, virando-se para um lado com a cabeça baixa e as mãos unidas na concentração do pensamento. Levantou então os olhos e disse: você me faz mais velha, mais rápido do que eu posso suportar. Disse, afastando-se um pouco. Hanson perguntava-se o que tinha feito. De repente ocorreu-lhe, vejam isso pessoal, que a pureza e a paz dela não eram como pareciam ser, resolvidas e inevitáveis como a pureza e a paz de um animal. Que elas eram vivas e, portanto, destrutíveis. Um equilíbrio mantido por uma mente e, portanto, pelo menos em tese, suscetível de ser perdido. Não existe razão alguma para um homem perder o equilíbrio na bicicleta em uma estrada plana, mas isso poderia acontecer. Não havia razão alguma para ela sair de sua felicidade para entrar na psicologia da nossa própria espécie, mas também não havia nenhuma muralha impedindo-a de fazer isso. A sensação de precariedade o apavorou. Mas quando ela olhou de novo para ele,
Hanson mudou essa palavra para aventura. E então todas as palavras desapareceram de sua mente. Mais uma vez ele não conseguia fixar o olhar nela. Sabia agora o que os antigos pintores estavam tentando representar quando inventaram o halo. Alegria e seriedade juntas, um esplendor como o do martírio, embora totalmente sem dor, pareciam derramar-se de suas feições. Contudo, quando ela falou, suas palavras foram uma decepção. Fui tão jovem até este momento que toda a minha vida agora parece ter sido como um sono. Eu achava que estava sendo carregada. E veja só, eu estava andando. Hanson perguntou o que ela queria dizer. O que você me fez ver, respondeu a dama, é claro como o céu, mas eu nunca tinha visto. No entanto, aconteceu todos os dias. Entramos na floresta para colher alimento e o pensamento de um fruto, em vez de outro, já surge em nossa mente. Então, pode ser que encontremos um fruto diferente, mas não aquele que tínhamos imaginado. Olhem isso, pessoal. Uma alegria era esperada, a outra é dada. Mas isso eu nunca tinha percebido antes, que no exato instante desse encontro ocorre na mente uma espécie de recuo ou de recusa. A imagem do fruto que não encontramos mantém-se por um momento diante de nós. E se desejássemos, se fosse possível desejar, poderíamos mantê-la ali. Poderíamos mandar a alma atrás do bem que esperávamos, em vez de voltá-la para o bem que conseguimos. Poderíamos rejeitar o bem real. Pensando no outro, poderíamos fazer que o fruto verdadeiro se tornasse insípido. Hanson a interrompeu. Dificilmente isso é a mesma coisa que encontrar um desconhecido quando você queria encontrar o marido. Ah, é assim que vim entender isso tudo. Você e o rei têm mais diferenças entre si do que dois tipos de frutos. A alegria de encontrá-lo outra vez e a alegria de todos os conhecimentos novos que recebi de você são mais diferentes do que dois sabores. E quando a diferença é tão grande quanto esta, e cada uma das duas coisas é tão importante, então a primeira imagem permanece na mente por muito tempo, por muitas batidas do coração, depois que o outro bem chegou. E essa, ó malhado, ela chamava o Hanson de malhado porque ele estava com o corpo todo manchado de sol, é a alegria e a maravilha que você me fez ver, que sou eu mesma, que deixo o bem esperado e me volto para o bem dado. Do fundo do meu coração é o que faço. Pode-se conceber que exista um coração que não faça isso, que se agarre ao bem que tinha pensado de início e transforme o bem que lhe foi dado em nada de bom. Diz o Hanson, não vejo a glória e a maravilha disso, disse Hanson. Os olhos dela faiscaram para Hanson em um arroubo tão triunfal sobre os seus pensamentos que a olhos terrenos teria sido considerado desdém. Mas naquele mundo não era desdém. Eu achava, olhem isso, e aqui eu termino, que era transportada na vontade daquele que amo, mas agora vejo que caminho com essa vontade. Achava que as coisas boas que ele me enviava me atraíam para dentro delas como as ondas levantam as ilhas. Mas agora percebo que sou eu que mergulho nelas com minhas próprias pernas e braços, como quando vamos nadar. Sinto-me como se estivesse vivendo naquele seu mundo sem teto, onde os homens caminham indefesos,
sob os céus descobertos. É o pavor dentro do prazer. Que nosso próprio eu caminhe de um bem para outro, caminhando ao lado dele, como ele próprio, aqui ele com E maiúsculo, como ele próprio pode caminhar, nem mesmo de mãos dadas. Como ele me fez tão separada dele? Como passou pela sua mente conceber uma coisa dessas? O mundo é muito maior do que eu pensava. Eu achava que andávamos por caminhos, mas parece que não há caminhos. Olhem isso. O próprio ato de andar é o caminho. Povo, eu não preciso tratar de mais nada aqui, eu poderia continuar lendo isso aqui, já seria o suficiente para a gente ter um fecho aqui de coisas muito importantes. Eu dizia para vocês, né, que esse trecho traz uma coisa que é um misto de perda de inocência, mas que é uma perda de inocência aos olhos, na verdade, do Hanson, que conhece o pecado, que conhece a dor, que conhece o declínio, que conhece a gula, né? A Dama Verde não conhece o declínio, ela conhece apenas o anseio pelo bem. E ela conhece o anseio pelo bem, que é um anseio que nasce de um duplo movimento da alma, que é o movimento do apetite, dos apetites. O apetite concupiscível por um bem, por um lado, e o apetite irascível por outro lado. Ambos os apetites, vividos na experiência desta inocência, não levam, né, o sujeito à perda da inocência. Pelo contrário, levam-no a estabelecer uma relação com a vida na perspectiva de um terceiro movimento da alma fundamental, que é o movimento da vontade. A vontade que decide fazer um caminho. O caminho que se faz caminhando. Um caminho na vida que se faz caminhando. Vejam que, né, o caminho, aquilo que eu queria valorizar com vocês, desculpem, é justamente o fato de que, se a gente quer amadurecer, a gente precisa colocar em jogo na nossa vida justamente o mais possível o conjunto de faculdades que nos movimentam na vida. Este apetite irascível, esse apetite concupiscível, essa vontade, a razão, o senso comum, o intelecto agente, o intelecto passivo, cada uma dessas faculdades empregadas adequadamente colocam-nos no mundo, instalam-nos no mundo de uma forma absolutamente nova e absolutamente necessária se a gente quer e pensa em amadurecer adequadamente. Eu vou avançando aqui porque o tempo está passando e eu não me dei conta, né? É um trecho um pouco mais longo, eu já sabia que ia demorar de fato, mas só para vocês terem uma ideia. Depois no capítulo 6, o Hanson descobre que existe em Perelandra um continente fixo, que não é uma dessas ilhas flutuantes. A Dama Verde fala que há uma lei, né, uma lei estabelecida pelo próprio Maleldil, né, o filho do o verbo, né, que disse que não era, né, era permitido estar em todo o planeta, menos na Terra fixa, não era permitido se fixar na Terra fixa, né? Se estabelecer na Terra fixa, me desculpe. Então há uma lei estabelecida, vejam que não, né, há uma enorme semelhança com o relato do Gênesis, né, da criação do paraíso, do Éden, né, o relato adâmico, né, que está presente lá no texto bíblico. Então há uma relação muito próxima. Então também tem uma lei ali na jogada. Depois aqui, né, neste capítulo 6, acontece então uma coisa importante, que é a chegada do Venston, né, em Perelandra, né. A Dama Verde assiste, né, a chegada, né, uma coisa cai do céu, ela se espanta com isso, né, porque, na verdade ela não se espanta porque ela já havia visto o Hanson chegando da mesma maneira, e ela se pergunta quem é que estava chegando ali, né, e o Hanson então se espanta com a hipótese de que talvez fosse de fato o Veston que está chegando, e ele se pergunta o que tipo de mal, né, que o Veston vai realizar em Perelandra. Tá? Então, a partir do capítulo 6, começa aqui toda a preocupação do Hanson com relação à chegada deste personagem que é o seu antagonista perfeito nessa obra. E nessa discussão, né, ao longo do capítulo 6, o Hanson vai de novo retomar, né, para si mesmo
o pensar sobre a sua missão, né? O pensar sobre a sua vocação. Ele vai de novo, né, se perguntar se por acaso o Mal-el-Dil não o chamou para Perelandra com um objetivo muito específico. Ele sabia que o Mal-el-Dil queria que ele estivesse em Perelandra, mas não sabia por quê. E aí, quando ele vislumbra, né, a hipótese de que o Venston esteja chegando ali, e ele conhece toda essa inocência, ele então, né, começa a acordar para o fato de que talvez o seu papel ali em Perelandra era justamente impedir que o mal dominasse Perelandra. Tá? Bem, enfim, aí tem uma conversa, etc. E aí no capítulo 7, né, Veston encontra a Dama Verde e eles começam a dialogar. E um diálogo que é o capítulo 7 muito impressionante, porque aqui, né, para aqueles que têm interesse, vale muito a pena, porque é um diálogo no qual aparece muito o tema do cientificismo e o tema do utilitarismo, né, que são os guias, digamos assim, do pensamento do Veston. O capítulo 8 é um capítulo em que o Hanson dialoga ao longo de todo o capítulo com a Dama Verde. Eles tratam de temas importantes, eu não quero me estender, então já vou avançar. No capítulo 9, o Hanson, um dia caminhando, né, na ilha na qual a dama vivia, ele encontra pela primeira vez um animal morto. A morte não existia em Perelandra. Os homens não morriam, os seres não morriam em Perelandra. Né? E, de repente, né, o Hanson pela primeira vez se depara com um animal morto. Né? Ele estava estilhaçado, todo estraçalhado, né? E ele então se dá conta que o Veston começou, né, a sua obra de maldade em Perelandra. E aí ele começa a se atormentar, né, com o horror da maldade entrando em Perelandra. E ele tem uma conversa muito bacana com a Dama Verde, o Hanson, nessa conversa na qual a Dama Verde fala, né, do desejo que ela tinha de que o Veston, né, agora não me lembro como é que ela chamava o Veston, que o Veston se tornasse mais velho. Né? Na cabeça dela, o se tornar mais velho é justamente amadurecer. Né? Então ela tem expectativa de que talvez o Veston possa amadurecer também. Né? Então ela mesma empreende diálogos e conversas com o Veston justamente com esse intuito, né? Pensando inocentemente na possibilidade de que talvez, né, o Veston pudesse também amadurecer e deixar a maldade. Tá? Há uma conversa sobre a lei, é uma conversa maravilhosa, eu não vou lê-la aqui para vocês, apesar da minha enorme vontade de ler aqui para vocês, mas enfim, né, tem essa ideia da obediência, da lei, né, tem muito que ver com a árvore, né, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, a mesma ideia está presente. Desculpa, mas eu estou com a boca super seca. E neste capítulo 9 também, é um capítulo central muito importante, o Veston se revela. Né? Ele é o próprio mal, né? O mal encarnado. Né? E aqui, né, tem toda uma apresentação, né, da forma como o mal se apresenta, né, da forma como o mal se manifesta no Veston, que é muito impressionante, né, é muito concreta, muito impressionante, porque a gente normalmente tende a pensar no mal como uma coisa externa, né, uma coisa que nos acomete, né, e no entanto, né, a descrição que o Lewis faz aqui é uma descrição que nos coloca de sobressalto, né. O mal é uma coisa que está na gente, né? O mal é uma coisa em nós, né? E o mal é uma coisa contra o que a gente precisa lutar em nós mesmos, tá? E aí começa todas as tentações e o Veston tem um jeito impressionantemente sacana de tentar, né? De fazer as suas tentações, não só, né, contra a Dama Verde, como também contra o próprio Hanson, tá? É uma coisa muito insuportável, assim, uma coisa muito ruim. O capítulo 10 é um conjunto dessas tentações, né? São tentações atrás de tentações. Ele passa a ser chamado de não-homem, né? Pelo Hanson. No capítulo 11, de novo, as tentações aparecem, né? São tentações atrás de tentações, mas, né, acontece no capítulo 11, né? Mais uma vez o tema da vocação aparece, né,
quer dizer, como reflexão para o Hanson. E o Hanson, então, ele usa uma imagem que eu acho muito bacana, né? Ele se dá conta de que é preciso um milagre. E aí ele fala, mas esse milagre já aconteceu. Né? Quer dizer, ele vai pedindo por um milagre, ele vê que não dá conta de enfrentar, né, o mal que é o Weston, e ele fala, eu preciso de um milagre, e de repente ele tem uma intuição, né? E de novo é a intuição da vocação. Ele fala, não, mas o milagre já aconteceu, né? Eu estou aqui, e eu posso ser como uma pedra que muda o curso de um rio. Então ele assume para si esse papel, né? Ele toma nas mãos esse papel e diz, é isso que eu vou fazer, né? Eu serei uma pedra que vai alterar o curso deste rio. E aí, pessoal, os capítulos 12, 13, 14 e 15 são capítulos absolutamente imprescindíveis, de leitura imprescindível, que é a luta que acontece entre Hanson e Weston, o não-homem, tá? É uma luta de corpo a corpo, uma luta muito impressionante. São capítulos atrás de capítulos, 4 capítulos muito impressionantes. Vale muito a pena a leitura. Eu sugiro, assim, recomendo uma leitura atenta, detida sobre esse capítulo, porque é para a gente entender o tipo de trabalho que a gente tem que empreender. Lutar contra o mal na gente é uma luta renhida mesmo. É um enfrentamento, como eu dizia numa live na semana passada, né? É vencer-se a si mesmo, vencer o nosso declínio, vencer a nossa decadência. Tá? Isso a gente precisa lutar com força. Não é à toa que, se a gente quer amadurecer, aquelas 4 frasezinhas, né, que o Ítalo repete, né, o Dr. Ítalo Marcilli repete incessantemente, deve estar na ponta da nossa língua. Fique forte, sirva, trabalhe e não enche o saco. Essas coisas fazem, né, elas todas dizem exatamente do quanto é fundamental o empenho corporal, né, físico contra o mal e o declínio em nós mesmos. As mortificações, o jejum, o banho frio a que se refere o Dr. Ítalo, tudo isso, é disso que nós estamos falando. Não há possibilidade de amadurecimento na vida, não há possibilidade de vencer em nós mesmos os nossos declínios, ou as nossas inclinações para o mal, a não ser que a gente vença em nós mesmos estas inclinações e vença numa luta renhida contra o mal em nós mesmos. Quer dizer, não há outra possibilidade, pessoal. Não será por força de trancarmos no nosso quarto, em posição de lótus, e fazer mantras esperando que um belo dia a gente sairá de dentro do quarto iluminado e de repente imaculado. Não há esta possibilidade. É preciso uma luta cotidiana contra o nosso mal, contra a nossa gula, contra a nossa soberba, contra a nossa hipocrisia, contra a nossa preguiça, contra a nossa luxúria, contra a nossa inveja, a nossa ira. A gente precisa lutar contra cada uma das inclinações que nos levam o tempo inteiro para o fundo do poço. Fazem-nos não homens. Não homens. É preciso empreender esse trabalho. Enfim, eu não vou ler aqui para vocês, eu quero ler o último trecho, o último de todos, e aí eu termino, porque já está dando o meu tempo. Eu tenho 5 minutos para terminar de ler para vocês aqui, antes que o Instagram me derrube. Vamos lá, é uma passagem dessa luta do capítulo 12, tá? Que eu vou ler para vocês. E ele se lembra então, como alguém se lembra de uma ilha de consciência precedida e seguida de longa anestesia, de avançar de encontro ao não-homem, pelo que lhe pareceu ser a milésima vez. Ele já tinha se embatido contra esse cara, muitas vezes estava todo machucado e sem força. Pelo que lhe pareceu ser a milésima vez, sabendo com toda clareza que não poderia continuar a lutar muito mais. Estava cansadíssimo. Ele se lembra de ver o inimigo, por um instante, com a aparência não de Weston, mas de um mandril, e de se dar conta imediatamente de que aquilo era delírio. Hesitou. Depois, abateu-se sobre ele uma experiência, olhem isso, que talvez nenhum homem bom possa ter no mundo. Uma enxurrada de ódio totalmente puro e legítimo.
a energia de odiar jamais sentida antes, sem alguma culpa, sem alguma vaga noção de não estar distinguindo plenamente entre o pecador e o pecado, penetrou seus braços e pernas, até senti-los como colunas de sangue ardente. O que estava diante dele já não parecia ser uma criatura de vontade corrompida. Era a corrupção em si, à qual a vontade estava vinculada como mero instrumento. Eras atrás, a criatura tinha sido uma pessoa, mas as ruínas da personalidade agora sobreviviam nela somente como armas à disposição de uma negação furiosa, em exílio voluntário. Vou ler rápido. Talvez seja difícil compreender por que isso enchia Hanson não de horror, mas de uma espécie de alegria. A alegria provinha de descobrir, por fim, qual era a finalidade do ódio. Como um garoto com um machado se alegra ao encontrar uma árvore, ou um garoto com uma caixa de giz de cera ao encontrar uma pilha de papel de um branco puríssimo, assim alegrou-se Hanson com a perfeita congruência entre sua emoção e o objeto dela. Por mais que sangrasse e tremesse de exaustão, sentia que nada estava fora do alcance do seu poder. E quando se atirou sobre a morte viva, era como ele chamava o inimigo, o eterno irracional, na matemática universal, ficou pasmo e, no entanto, num nível mais profundo, nem um pouco surpreso com sua própria força. Seus braços pareciam mover-se mais rápido que o seu pensamento. Suas mãos ensinaram-lhe coisas horríveis. Sentiu uma costela da criatura se quebrar, ouvia seu maxilar rachar. Parecia que a criatura inteira estalava e partia com os golpes que ele lhe aplicava. Suas próprias dores naqueles lugares em que o não-homem rasgou sua carne, de algum modo já não tinham importância. Ele sentia que poderia lutar assim, odiar assim, com o ódio perfeito, por um ano inteiro. E aqui continua a luta. Tenho 2 minutos antes que me derrubem, só para dizer 2 ou 3 palavrinhas rápidas para vocês, que são importantes aqui, porque na sequência dos capítulos, a luta continua, o não-homem foge, o capítulo 13 é a fuga do não-homem, ele vai atrás do Veston, do diabo, do próprio mal, da própria corrupção encarnada, da morte viva. Ele corre no encalço dele. No capítulo 14, os dois caem no fundo do mar e vão para o abismo, né? Vão para uma caverna escura, sem absolutamente luz nenhuma. E lá a luta renhida entre os dois se dá na escuridão, tal como, né, acontece com agora me esqueci o nome dele, o mago cinzento do Senhor dos Anéis, me desculpe o nome, mas é porque o tempo está passando e já está contando o reloginho aqui, tal como acontece também, né, com o mago cinzento, que cai nos abismos e luta contra o mal e retorna, né, o mago branco, né? Esqueci, se alguém lembrar aí, eu tenho um segundinho, né? A mesmíssima imagem está presente. Gandalf, obrigado. O Gandalf, acontece a mesmíssima coisa com o Hanson, né? Ele vai até o fundo dos abismos para lutar contra o mal e mata o mal no fundo dos abismos, queima a carne do mal no fundo dos abismos e grava na pedra, né, uma mensagem para toda a eternidade de que ali havia acontecido essa luta e de que o mal havia sido vencido numa luta renhida que ele havia estabelecido. Pessoal, a sequência disso aqui, o capítulo 15 é maravilhoso, né? Porque depois é a saída dos abismos, é o Hanson saindo dos abismos. O capítulo 16 é o encontro do Hanson com dois Oiércios importantes, que é o Oiércio de Malacandra e o Oyarsa de Malacandra e o Oyarsa de Perelandra, um diálogo maravilhoso. E aí, povo, minha última recomendação: o 17º capítulo deve ser lido, relido 400.000 vezes, se vocês puderem. É absolutamente maravilhoso. É um capítulo que precisa ser lido. Pessoal, eu tenho 50 segundos para me despedir de vocês, para dizer oi para o meu amor que está lá em São Paulo. Oi para Rebeca, Pedro, minha alegria enorme de estar com você aqui. Muito feliz de todos vocês que ficaram até agora aqui. Peço desculpas por ter me alongado mais do que... Não, mentira, eu sempre me alongo. Eu falo que eu não vou me alongar, mas acabo me alongando mais. Mas é que eu tinha prometido para mim mesmo que as lives teriam 30 minutos e não estou conseguindo fazer isso aqui. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês. Em breve eu farei a live sobre o último de todos os textos da trilogia cósmica. 20 segundos, tchau, fiquem com Deus, boa semana para vocês.
Até a próxima. Até a vista, pessoal. Obrigado demais.